Então, a gente vai dar início aqui, inaugurar a nossa aula, que eu estava até um pouco ansiosa de começar com esse assunto. É um dos assuntos que eu mais gosto, né? Porque, como eu estava falando antes para vocês, é o assunto que dá base para tudo dentro do yoga e fora do yoga também. Todos os sistemas de cura, sistema energético, alguns sistemas religiosos também, né? Que é o prana. Então, o prana ele é conhecido no Oriente com diversos nomes, que no Japão, Qi na China, né, o Prana na própria Índia e nos países que tem uma vertente mais budista, e assim vai. Então, a gente tem pneuma, orenda nas culturas ameríndias, maná para os hebreus, então, em diversas culturas a gente tem vários termos para essa bioenergia ou energia vital. E é um assunto que, desde o início dos meus estudos, sempre me chamou muito a atenção. Eu não vou me apresentar de novo, porque eu já me apresentei no outro vídeo aqui para vocês, né? E só vou reforçar que esse curso é baseado nas técnicas ancestrais yogis. Então, como eu falei na primeira aula, ou melhor, na aula de introdução, né? Na aula para chamar vocês para estudar, não, eu não inventei nem criei nada, então tudo aqui é sistematizado pelos yogis há quase 10 mil anos atrás. E eu só sou mais uma representante disso aqui, né? Mas passando isso para vocês. E não de acordo só com o meu entendimento e vivência, mas de acordo com o que está escrito há muitos anos, né? Antes da gente até sonhar em estar aqui nessa terra. Pelo menos isso eu acredito. E a gente tem nessas primeiras aulas, a gente vai abordar como surgiu, como foi o surgimento da energia, né, dessa energia de vida, assim. E o mais mágico para mim é que não foi você a primeira pessoa que me relatou, o Meire me relatou também essa semana, disse, esse assunto é denso, é um assunto denso. Não vou dizer para vocês que foi fácil para mim também, porque quando eu comecei a estudar, era o tipo de leitura que eu lia uma página e voltava, lia de novo, lia de novo, lia de novo. E aí eu vou dizer outra coisa para vocês. Quando a gente estuda esse tipo de coisa, o que é que acontece? A gente tem um aprendizado, que é a interpretação do texto, que a gente aprendeu na escola, né? E aí as pessoas que têm costume de ler, elas vão ter a interpretação um pouco melhor. As que não têm costume de ler vão se bater mais um pouco. Tem essas duas questões. Tem um entendimento também que vai além do entendimento do seu mentalismo, do seu intelectualismo, né? Do que eu aprendi na escola e do que eu entendo pelo meu português, porque a gente tem aqui uma outra língua e o entendimento de uma outra cultura. Junto com isso, a gente também tem aqui as questões de deixar o universo acástico falar conosco. Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência com outros estudos. Estudos desse tipo mais espiritualistas, eles tendem a, mesmo quando você não entende, mas você lê, e você está lendo muito sobre aquilo, você começa a sonhar, você começa a receber mensagens, você começa a visualizar vídeos, do nada aparece para vocês. Então, vocês começam a entrar numa rede, num sistema de rede energético, que vai puxando esses assuntos para vocês. E assim, é um assunto que não existe, pelo menos, olhem que eu tenho 20 anos de experiência estudando e lendo sobre isso. E eu ainda não posso dizer a vocês, não existe um final para isso. Acaba quando estudar isso? Nunca. Porque mesmo que acabe tudo que você possa ler sobre o assunto, você não se leu internamente o suficiente para isso. E vocês vão entender que essa leitura interna ela vai modificando e progressivamente a gente vai evoluindo, vai modificando e vai tendo novas perspectivas sobre o nosso autoestudo energético. Então, eu posso aprender a teoria, mas a prática ela é constante. Então, nós, como praticantes de yoga, como praticantes de sistemas energéticos, a gente nunca pode dizer que esse assunto acabou para mim, porque ele de fato não acaba, a não sei se você, quando você desencarne, olhe lá, né? Nem nisso eu acredito. São assuntos que eles vão estar sempre aí. E a gente vai ter N formas de ver, mas ainda assim, quanto mais a gente refinar o conhecimento sobre isso, melhor. A gente tem aqui, eu digo que um ponto de vista
sobre como o universo foi criado, né? Então, primeiro, esse ponto de vista chamado de Sankhya. Dentro dele está a constituição dos 25 tattvas, que a gente vai ver. A gente vai falar especificamente dos Mahabhutas, que são os elementos, os 5 elementos sutis, e vai ter algumas práticas, né, em relação a esses elementos, como sentir, como perceber, como eu vejo, né, como eu consigo ver o campo áurico meu e do outro. Esse campo áurico, ele está totalmente, diretamente embutido com essa sensibilidade que eu vou ter em relação ao prana. Por isso que entender sobre prana e a constituição do prana dentro dos 5 elementos é tão importante. Se eu não tiver uma sensibilização no meu corpo físico e nos meus corpos todos sobre o prana, eu não vou conseguir ir além disso, ter uma percepção além dessa, entende? Então, essas aulas também elas vão ser constituídas por muita meditação. Então, faz parte para a evolução de vocês que vocês estejam sempre fazendo as aulas práticas semanais e fazendo as meditações. Por quê? Porque elas vão ajudar a sensibilizar o seu campo energético, a deixar vocês mais perceptiva do que está acontecendo com seus corpos, não só com o corpo físico, tá bom? Isso para todo o curso, não só para esse primeiro bloco de aulas, não. E aí eu venho falar aqui sobre o que seria uma outra cultura, né? A gente tem que lembrar que a gente vive num sistema, como eu falei, assim como eu falei na primeira aula, judaico-cristão, e tudo bem, mas entendendo que esses estudos todos não são ancorados dentro do que a gente cresceu ouvindo sobre o Deus bíblico, sobre a própria Bíblia cristã, não tem nada a ver com nada disso. Está totalmente fora desse mundo que a gente está acostumado aqui no Brasil, principalmente. E aí é um meio, talvez, de vocês abrirem e expandirem a consciência em relação à própria espiritualidade. Na ULI, que é a Faculdade do Espírito que tem aqui em Salvador, né? Eles têm um termo que eles dizem que, eu acho que a última aula do curso, que eu achei bem interessante, o título, pelo menos, né? Que eles dizem que é você construir a sua própria religião pessoal. Não que eu ache que ninguém tenha que ter religião, porque o que as pessoas acreditam como religião é uma coisa que coloca um cabresto e diz que você só pode ir por essa direção. E a palavra religião, ela vem com o significado de se religar você, religare, o religare, né? Religião, religare. Religar o quê? Né? Então, quando você muda de cultura, esse religar ele vai ter várias explicações sobre ao que você vai se religar. Então, a gente tem que expandir um pouco a nossa mente em relação a esse religar. Então, não uso a palavra religião, mas sim ao me voltar para o todo, me voltar para a energia que a tudo criou, né? Essa cosmogonia Sankhya, então, cosmogonia significa como o mundo foi criado, como os universos foram criados de acordo com um ponto de vista. Neste caso, a gente vai olhar para o Sankhya. Bom, a gente vai ver aqui logo de cara que o Sankhya é um dos 6 darshanas do hinduísmo. Hinduísmo é a religião da cultura hindu. Porém, o Sankhya não é necessariamente a religião, e sim um ponto de vista. Então, imagine assim, que dentro dessa religião apareceram filósofos, né, grandes pensadores, e esses filósofos e grandes pensadores, de acordo com o que eles filosofavam sobre a vida, escreveram. Não, eu vejo o mundo, eu acho que o mundo foi criado a partir disso aqui. Mas ele não foi um achismo do nada, eles não tiraram isso do nada. Através de meditações, e isso é trazido à Terra, né, a nossa dimensão, através dos rishis, ou sábios que meditavam e traziam isso do éter, do acástico, esse entendimento sobre como o mundo foi criado, né? Então, a gente tem um ponto de vista Sankhya, que é isso que a gente vai discutir hoje, tem um ponto de vista Vedanta, que vê tudo através da criação de seres superiores, né? E que esses seres e energias, eles davam, nomeavam, e aí, quem tiver curiosidade, em algum momento a gente discute sobre isso. E tem também um outro ponto de vista, que é o yoga. O yoga também é um ponto de vista do hinduísmo. Então, esse estudo todo ele é ambientado dentro das técnicas e práticas yogis e Sankhya. O Sankhya ele é considerado naturalista, porque ele não considera que não houve uma divindade que criou o mundo. Por exemplo, ele não diz assim, eu vou dar um exemplo bem
bem fora. Não, vamos lá. No Vedanta, eles dizem que quem criou o universo foi Brahman, a energia que a tudo permeia, né? No Sankhya, ele diz que não dá um nome para quem criou o universo. Na verdade, nem se tem um nome para quem criou. Existe apenas as mônadas. Uma grande mônada, que é uma energia, né, densa, única e superior e pura, que criou não só o nosso universo, mas todos os outros universos. Isso dá um bug na nossa cabeça, né? Pelo menos para quem nunca ouviu falar disso, fica assim, como assim outros universos? Outras realidades paralelas e por aí vai. Bom, e essas mônadas, elas foram se dividindo, né? A gente não vai entrar no assunto de mônada nessa aula, porque é um assunto muito mais denso do que esse, e aí eu sugiro que depois a gente fale só disso em algum outro momento. E aí vamos pensar que esse ponto de vista Sankhya, ele está em cima dessas mônadas e o que elas criaram, né? Mas vamos lá. O sistema Tattvas, que é a criação dessas mônadas, né? As vibrações são vibrações extremamente sutis e elementares que deu origem a tudo que há no universo. Essa filosofia acredita que o universo é dividido em 5 formas tatívicas básicas que interagiram, formando 25 tattvas. Essas formas tátuvas, elas são mentais, mas também elas têm a parte que a gente mais conhece, que são 5 elementos. Então, a gente tem terra, fogo, ar, água e éter, que misturados em várias vibrações diferentes, constituíram tudo que existe. Então, um gato é feito da mesma substância que eu, a mesa é feita da mesma substância que eu, mas qual a diferença entre uma mesa e eu? Tudo é vivo, de acordo com essa filosofia. A diferença entre uma mesa e eu é a vibração e a quantidade de cada elemento que ela foi construída, entendem? É bem física quântica esse estudo do Sankhya. E o mais que eu acho fantástico nele é que isso tem mais de 2000 anos. É esse ponto de vista, tá? Eu acredito que tem até mais que isso. E a gente descobriu a física quântica tão recente, né? A gente ouve esses termos da física quântica, esses pensamentos da física quântica tão recentes, e isso já existe há tantos anos atrás. E toda uma filosofia através do tratamento dos nossos corpos, ou seja, se eu sou feita dos 5 elementos, automaticamente eu também tenho 5 corpos que têm vibrações diferentes, e cada corpo tem até umas mitologias que dizem que eu tenho um corpo de água, um corpo de fogo, um corpo de terra, e é bem interessante esses pontos de vista, né? No taoísmo que eles falam isso, que nós temos corpos de acordo com os elementos, que basicamente é o que a gente estuda, só que com nomes diferentes. Quem trouxe essa filosofia, quem copilou essa filosofia, né, foi um filósofo chamado Kapila. Ele escreveu isso por volta de 700 a.C., mas em todas as pesquisas que eu fiz e que eu estudei, eles sempre falam que isso é muito mais antigo do que isso, tem cerca de mais de 2000 anos. Para todas as culturas antigas, é dito que quando um conhecimento ou uma filosofia ela está se perdendo, ou seja, ela está sendo enfraquecida, as pessoas são orientadas pelo alto, pelo todo, por essa energia que a tudo permeia, a escrever. Vamos colocar no papel, porque senão isso vai morrer, né? E todas essas filosofias, elas são passadas de boca a ouvido, ou seja, de mestre a discípulo. Na Índia, eles usam um termo chamado parampará, ou seja, eu junto ali uma quantidade de pessoas e passo o meu conhecimento para aquelas pessoas. Só que essas pessoas, elas têm que saber exatamente tudo o que eu falei, entender e repassar para frente, para as próximas gerações. Gente, isso é muito complicado. Hoje em dia, para mim seria quase impossível. Nessa época, sei lá, estamos falando de 700, 2000 antes de Cristo, era totalmente possível, no meu ponto de vista. Por quê? As pessoas tinham uma mente que não era ocupadas e saturadas como a nossa mente é hoje. A gente é bombardeado 24 horas por redes sociais, por internet, por informações visuais, por um excesso que antigamente não existia. Antigamente, esses estudantes espirituais viviam nos matos, vivia da natureza, não comia produtos industrializados porque não existia, era uma coisa muito natural. Então, a sensibilidade energética do corpo dessas pessoas era totalmente diferente da nossa, a percepção, o entendimento, o esclarecimento e a memória eram muito melhores que a nossa hoje.
Então, ao longo do tempo, a gente evoluiu por um lado, mas, de certa forma, a gente meio que evoluiu por outro, porque a gente está meio que virando uma casca sem muita absorção. E a gente parar aqui, nesse momento que a gente está, né? Nós nos juntamos para estudar, eu digo que é um grito de desespero, dizendo assim, eu quero voltar para a minha essência. Você querer entender de onde você veio, você querer voltar para a essência e começar a mudar padrões de comportamento, né? Claro que da forma que o mundo foi constituído, é bem complicado a gente querer, por exemplo, eu simplesmente escolho não comer mais industrializado. Gente, é bem difícil eu escolher isso, porque a gente não tem mais essa cultura, a gente já está com o paladar viciado. Claro que a gente tem como fazer, né? Mas para nós, depois de adultas, transformar tudo isso é mais difícil, mas não impossível, né? Aí depende de cada um entrar no sistema de autocrescimento e autoaperfeiçoamento que achar mais conveniente. Dentro dessa cosmogonia Sankhya, a gente tem lá a grande mônada, que é tudo, né? Que a tudo criou e para onde nós vamos voltar. E eles dizem que ela, né, se divide em algum momento na matéria. Primeiro, ela se divide, a grande mônada, em uma mônada menor, que seria o seu espírito, o seu, o meu. E dessa mônada menor, ela precisa se comunicar com a Terra, com tudo que é material, é matéria. Para ela ter essa comunicação com a matéria, ela precisa ter um corpo de matéria. Então, ela se subdivide na prática, que é a matéria. Então, a gente tem a mônada, que não faz parte dos tattvas, tá? Ela é aquela consciência que é o observador que está de fora ali olhando, e nós temos a matéria, que nasce através da mônada. Só que a mônada e a matéria, elas são um só. Dá para entender isso? Elas são uma só, porém uma de carne e osso, vamos dizer assim, e a outra é só o espírito. Aí você pode dizer assim, mas o espírito, do jeito que a gente cresceu entendendo, ele não está dentro do corpo? E quando morre, ele não volta para algum lugar? Na verdade, ele nunca esteve dentro, ele está sempre fora. É ele que nos mantém, essa purusha, né? Que é essa mônada, ela que nos mantém em comunicação com o todo, com o akáshico. Então, quanto mais próximo da minha percepção, das minhas percepções extrasensoriais, mais próximo eu vou estar do meu criador, da minha criadora, que é essa mônada maior. Que aí as pessoas dão os nomes que querem, né? Eu estou mais próximo da minha essência. E quanto mais próximo à minha essência eu estiver, mais puro em relação aos meus pensamentos e meu comportamento, eu também vou estar. Então, essa é a primeira divisão, né, da mônada, que é a prakriti, a matéria. E aí, depois da prakriti, ela se divide em mais 3 ramificações. É como se você tivesse uma vibração alta e fosse se decantando para conseguir entrar em contato com todas as experiências que a gente tem aqui na Terra. Parece complexo, gente, mas depois que vocês responderem o questionário, quando acabar a aula, fica um pouco mais leve. Então, a gente tem esses 24 tattvas, né? São os princípios da criação de acordo com Sankhya. A gente tem o primeiro tattva, que é a prakriti, a matéria. Essa prakriti, ela tem tributos, ou seja, forma e cor. É onde se encontram-se também os 3 gunas, ou qualidades universais. Essa prakriti, ela contém todo o poder da criação. Então, a essência primária da prakriti é o equilíbrio, que seria o sattva. Porém, quando o purusha ou a mônada, ela precisa ter experiências, ela dá ela diz assim, ó, prakriti, se movimenta. Ela diz para a matéria, se movimente, ela cria um furdunço, ela cria um movimento. Porque se não tiver movimento, a gente vai ficar o tempo todo na inércia. E na inércia, a mônada, ou esse purusha, ele não aprende, ele não absorve conhecimento. Então, a gente já deve ter ouvido falar em várias outras linhas que, assim, nós estamos aqui na Terra para ter experiências e aprender com as experiências. Não é isso que a gente aprende e ouve? Então, o purusha, o espírito,
Ele quer ter experiências, então ele dá um movimento, ele joga um movimento para a prática. Esse movimento pode ser um pensamento, uma intenção, uma ideia, uma lembrança de uma vida passada, qualquer coisa. Isso vai gerar um desequilíbrio na prática, na matéria. Esse desequilíbrio ele pode estar caracterizado por tamas ou rajas. Tamas é a inércia, ou seja, quando a prática está muito parada, ela tende a ficar muito na lassidão, então ela adoece. Então ela precisa de movimento para sair desse probleminha, né? Então ela entra no movimento para se curar da doença. Só que o excesso de movimento também adoece, e ela vai em busca do equilíbrio. A busca do equilíbrio da prática é fazer com que ela se volte, né, a mandar essas informações. Como foi que eu encontrei o meu equilíbrio? Encontrei o meu equilíbrio tendo experiências na matéria. As minhas experiências foram em Tamas Rajas. Encontrei minha sátiva, e quando eu entro em sátiva, eu mando as minhas experiências para o espírito ou para o Purusha. Primeira informação. A segunda informação é que quando os gunas, ou seja, quando Tamas, Sátiva e Rajas entra em movimento, né, ou desequilíbrio, desencadeia um processo de evolução dando origem ao segundo tattva, que é o Mahati, a inteligência universal, e Buddhi, o intelecto individual. São responsáveis pelo funcionamento adequado de todas as coisas. Só que tanto a inteligência universal, que é uma ramificação, né? É como se fosse a essência da essência, a lembrança de que eu sou parte de algo maior dentro de mim, né? Esse Mahati é a lembrança de que eu sou parte de Purusha dentro de mim. E o meu intelecto individual, ou seja, aquele intelecto que é ligado às coisas mais do 3D ou da nossa Terra, de onde a gente vive, quando encarnados, ele gera um ego. E esse ego, não de todo ruim, mas ele pode densificar a nossa energia e fazer com que a gente fique cada vez mais preso à matéria. E se a gente não entrar em equilíbrio, a gente não consegue mandar essas mensagens de volta ao espírito. Então, por sua vez, dá origem ao terceiro tattva, o ahankara, o ego. O processo de diferenciação entre universal e individual. Quando eu me sinto separado, mas diante de tudo que a gente conhece, essa separação, eu me sentir não fazendo parte do todo, faz com que eu também adoeça. Então, reparem, o espírito precisa de experiências, para isso ele precisa se decantar. Para isso, vocês percebem que esse processo que eu estou falando até este momento, e olha que a gente nem densificou muito ainda, a gente está no meio, ele já gera um tipo de sofrimento, um desequilíbrio, certo? Calma que vai clarear. A interação entre o ego, ou ahankara, e os gunas, sattva, rajas e tamas, né? Surgem o quarto tattva, que é manas, ou seja, a mente, condicionada, forma através da qual o ego se vai relacionar com o universo, usando como ferramentas os órgãos sensoriais e motores. Eu vou pedir que vocês não se apeguem muito aos nomes, porque se vocês ficarem preocupadas com nomes, vocês vão dar uma surtadinha básica. Então, são órgãos dos sentidos. Tem gente que tem órgãos dos sentidos, os sutis, né? Que é as percepções dos órgãos dos sentidos mais densos. Então, por exemplo, eu tenho o ouvido, que é o órgão do sentido denso, e a escuta, que é o órgão do sentido sutil. Entendem? Isso é uma criação do quarto tattva, ou da nossa mente. Eu vou dar um exemplo bem básico dessa coisa da escuta. A gente, quando diz assim, escute determinada coisa, você automaticamente, a sua mente está condicionada a achar que escutar é literalmente escutar, não é? Gente, literalmente estou escutando. Só que a nossa mente já está condicionada a que escutar é isso. Só que quando eu digo assim, escuta o seu coração, você, como é que eu vou escutar o meu coração? Mas meu coração é um órgão que está lá. Como é que eu vou ouvir o meu coração? Entende? Então, isso exige que a nossa mente ela se descondicione para alcançar esse entendimento da escuta do coração, que seria uma escuta mais refinada. É um exemplo assim meio, não sei se tosco, mas eu acho que dá para entender um pouquinho. Aí da interação entre o ego e os gunas, surgem os tamatras e os mahabhutas, que são os elementos, né?
Os Mahabhutas são 5 elementos, éter, ar, fogo, água e terra. Aí tem os seus os seus, não são opositores, mas os seus iguais mais refinados, que são Akasha, Vayu, Agni, Apas ou Jala, que é água, e Prithvi, que é terra. Então, a gente tem os 5 elementos em dobro, só que parte deles são literalmente os mais densos e parte deles são mais sutis. Por exemplo, eu tenho o elemento água. Denso seria os líquidos do meu corpo. O elemento água sutil seria as minhas emoções. Entendeu? Então, você começa a ter um entendimento um pouco melhor do que seria essa confusão toda aqui de nomes estranhos que vocês estão vendo. E que não se preocupem que vocês não precisam decorar nada disso aí. É apenas a cosmogonia que eu resolvi trazer para entender, porque essa construção dos gunas, eu poderia chegar aqui e dizer assim para vocês, os gunas são o quê? São as 3, no Ayurveda eles explicam muito assim, são os 3 humores do ser humano. Então, tem seres humanos que vão estar mais em Sattva, outro em Rajas e outro em Tamas. Aí eu pergunto, e de onde é que saíram esses gunas? Humores. Os humores são criados pelo quê? Então, uma pergunta vai puxando a outra. Então, eu resolvi trazer a cosmogonia completa para que essa interação dentro de vocês vá sendo constituída para em algum outro momento, e lá na frente, quando a gente for estudar sobre mônadas, vocês já não ficar tão estranho esse assunto para vocês. Tá, vamos lá. Como é que eu uso todo esse conhecimento sobre esses tattvas? Esse conhecimento não faz sentido se você não estiver disposto a se perceber. Como é que eu vou me perceber diante disso? Vocês perceberam que eu estou falando de coisas que são literais, densas, e de coisas que são subjetivas. Então, ao mesmo tempo que eu falo dos elementos do nosso corpo, dos fluidos do meu corpo, que é o elemento água, eu também estou falando que os elementos e fluidos do meu corpo são influenciados pelas minhas emoções, que são influenciados pelo ego, pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, e todas essas informações vão ser levadas até o meu espírito, e ele vai aprender com isso. Só que tem algo que impede que essas emoções, experiências todas que eu tenho aqui na Terra, não sejam levadas ao meu espírito. E esse algo é isso aqui, ó. As nossas emoções desequilibradas, né? Que estão diretamente ligadas aos 3 gunas. Então, primeiro, eu preciso me identificar dentro vamos dizer assim, dentro desses gunas. Eu posso começar me perguntando, eu me considero uma pessoa enérgica? Eu me considero uma pessoa lenta, inerte? Ou eu me considero uma pessoa equilibrada? Nessas 3 considerações, reparem, ninguém está 100% em nenhuma das 3. Ninguém é 100% em nenhuma das 3. Se eu fizer um questionário com várias perguntas aqui, nós podemos fazer aí uma medição, né? Tem uma porcentagem. Então, vamos dizer que eu seja 50% Rajas, 30% Sattva e, sei lá, 20% Tamas. Então, nós não somos nem 100% nenhuma das 3. Somos o desequilíbrio entre as 3. Nós temos porcentagens dessas 3. E quando a gente identifica em qual dessas 3 a gente está mais vivenciando, e se aquilo está ajudando ou está atrapalhando a nossa vida, a gente está no primeiro passo do equilíbrio. Esse primeiro passo, ele não diz só em relação a mim, mas em relação a eu perceber como o outro está também. Então, não adianta também a gente querer adquirir todo esse conhecimento, usar para tratar outras pessoas se eu não me tratar primeiro. Então, já entendam que o primeiro a ser cuidado em qualquer situação sou eu. Primeiro, eu preciso entender em qual dos 3 gunas eu vivo. Vocês já começaram a raciocinar aí um pouquinho sobre vocês mesmas. A gente, nas aulas práticas, a gente vai ter umas dinâmicas sobre essas aulas todas. E aí vai ficar bem mais fácil vocês entenderem isso e na meditação também. E depois, de acordo com esses gunas, eu vou observar também essa escala das emoções. Dentro dessa escala, se eu não me engano, ela não está nessa apostila, ela está na próxima, que vai ser na próxima leva de aula de vocês. Dentro dessa escala, essa escala vai estar explicada
dentro da próxima apostila, porque ela faz parte do estudo de aura. Dentro dessa escala, vocês podem identificar, neste momento, qual é o sentimento que mais permeia nas suas vidas neste momento, né? 1, 2 ou 3. Então, escolham 3 aí no máximo. Observem bem a escala. Escolham 3 sentimentos com toda sinceridade. Pronto? Eu vou descompartilhar aqui a tela. Não, vou deixar. Vou pedir que vocês abram os áudios. E aí eu vou começar as perguntas, tá? Para vocês, dessa primeira parte. Cíntia, quais são os sentimentos que, neste momento da sua vida, eles mais estão interagindo com você? Na verdade, não veio 3 assim, mas veio um bem forte, que é boa vontade. Boa vontade, a gente está em 310, então você está com a vibração alta. Então, Sim. pronto, se você está com a vibração alta, é possível que tudo na sua vida comece a se desenrolar, entende? Porque você limpa a sua energia e não deixa com que pensamentos e sentimentos mais densos densifique você a ponto de você não estar em comunicação com sua real essência, ou a purusha, ou as mônadas, entende? Então, a partir do momento que você identifica qual é o seu sentimento, você começa a cultivar ele. E uma forma de cultivar bons sentimentos, sentimentos elevados, é através da gratidão. Sendo grato todos os dias, a gente mantém os nossos sentimentos e emoções elevadas. Mas vamos para frente. Melry? Pro Raiz, é um ou são 3? Você pode falar 1 ou 3, pode ficar à vontade. Se quiser falar só um, tudo bem. Você falou 3, então eu vou dizer os Não, 3 que pode eu falar os escolhi. 3. O primeiro foi boa vontade. O segundo foi razão. E o terceiro foi alegria. Tá bem, hein, Melry? Tá bem. Eu faço das palavras que eu disse a Cíntia para você também. A energia tá boa por aí. Lúcia? Eu acho que eu estou com coragem Coragem, sim. para resolver as coisas. Estou com razão também. Estou me sentindo com razão, né? Para resolver as coisas. Estou com coragem. Bom, Tem o amor, né? Que a gente não pode nunca deixar de sentir por tudo nessa vida. mas ele chega a ser subjetivo, porque a gente direciona, foi bom você falar nisso. A gente direciona o amor, a gente tem mania de direcionar o amor a umas situações específicas. E Não, eu acho que ele tem que estar em tudo, né? exato. Então, o amor, na verdade, ele não depende do outro, ele só é nosso, sabe? Ele depende de nós. Estou viva, eu me amo. E existem pessoas que vão dizer que não se ama. E sim, tá tudo bem, porque ela tá passando por um processo de desamor. E aí, claro, essa pessoa, na hora que ela admite, olha que interessante isso, ela entra na aceitação, a energia dela sobe. Mesmo a pessoa estando numa situação assim, bem que você pode julgar como negativa, mas na hora que ela admite, ela entra na energia da aceitação. É como se ela estivesse dizendo para dentro dela mesma: eu aceito mudar. Isso é fantástico, porque é um passo para ela. Porque na hora que ela diz eu aceito mudar, ela está dizendo que não, eu me amo. Ela não percebeu ainda, mas ela já está se amando. Entendem? É uma coisa para ficar, para vocês refletirem sobre isso. Que a gente às vezes tem essas falas internas e a gente vai ter aulas disso, dessas falas, conversações internas, como elas negativam o nosso campo, né? Nosso campo áureo.
O tratamento e a visão da aura está diretamente ligada aos pensamentos, a como o nosso pensamento e emoção influencia a nossa energia, tanto extrafísica quanto física mesmo, de levantar e ir, e de combater também sentimentos mais baixos, né? Como é que eu combato um sentimento, por exemplo, do medo? Com a coragem, né? Do medo, com amor. Vou dar um exemplo bem... Não tem nada a ver com amor próprio agora. Vocês já ouviram dizer que é natural que uma mãe, ela, por amor ao filho, ela pode levantar até um carro. Ela tem uma força interna tão grande, que a gente chama de força pura, e isso é fisicamente comprovado, que as pessoas, quando elas estão em situações de perigo, precisam salvar, por exemplo, um ente querido, elas fazem coisas extraordinárias. A energia do amor, a energia do movimento, ela gera uma força sobre-humana. Então, isso vem primeiro da coragem, né? E o amor meio que cega a gente. O amor, ele não deixa a gente pensar assim, eu não posso, eu não consigo, né? Esse amor incondicional que você vai ter pelo seu filho, sei lá, pelo seu ente querido, você simplesmente faz. São coisas para a gente refletir, né? Meire? Os meus foram tristeza, Sim. boa vontade e amor. Acho que no momento que a humanidade está passando, eu reflito muito e fico triste em alguns momentos, né? A questão da pandemia, a questão do desemprego, a questão da fome. Isso tem me dado uma preocupação, né? Esse desequilíbrio da natureza, né? do planeta. É dito que quando a gente tem, por exemplo, você explicou a sua tristeza, né? Não é uma tristeza de um nível muito pessoal, é uma tristeza que, né? Que eu poderia dizer seria... Não é com a minha vida, né? Sim. É o contexto. O contexto Isso. realmente tem me entristecido e preocupado. Isso, você E é contextualizou sua em tristeza. função até dessa tristeza, que às vezes assim, eu tenho boa vontade com coisas que eu não deveria ter, né? Eu sou condescendente com coisas que eu deveria brigar mais, né? Mas tem tanto conflito que às vezes eu tenho vergonha de criar um conflito, Criar mais um. criar mais um. Entendi. É como se não tivesse sentido, né? Não faz sentido. Entendi. Então, você está numa energia que eu vejo aí, aqui não tem, tá? Nessa tabela. É uma tabela criada por um cara chamado David Hawkins. A gente vai falar mais dessa tabela depois, mas eu uso muito nos cursos essa tabela. Aqui não tem, mas a palavra acho que para você seria empatia. E aí, gente, ela está na empatia. Essa empatia, ela só tem que ter cuidado com a coisa. Os sentimentos, anotem o que eu vou dizer para vocês, não esqueçam isso, porque isso vai ser usado nos chakras. Os nossos sentimentos, que a gente tem de maior dentro de nós, por exemplo, pessoas muito amorosas, pessoas que têm muita empatia, que sentem muito pelo outro, ou pessoas que são muito guerreiras. Dá uma nostalgia, né? Uhum. Isso leva a gente diretamente à nossa missão de vida e aos tipos de mediunidade. Tá? Os sentimentos que são mais fortes dentro de nós está ligado aos tipos de mediunidade que temos. Por exemplo, pessoas que são extremamente amorosas, elas normalmente têm uma mediunidade de cura muito alta. Já nasce com esse superpoder, né? Que a gente aqui no Brasil chama de mediunidade. Pessoas que têm empatia, que eu sinto que é um pouco de Mary, eu acho que porque eu me acho um pouco parecida com ela nesse sentido, a questão da empatia faz com que a gente precise ter um pouco de cuidado para não absorver muito a energia do externo. Então, o empata, ele é lindo, porque se ele tiver uma energia muito boa, ele passa para o outro, mas ele também absorve coisas mais pesadas do outro. Entendem? Então, identificar, essa identificação também é o nosso autoconhecimento, é o autoestudo. Identificar em que sentimento que eu estou vibrando agora, faz com que eu identifique, olha só, o meu tipo de mediunidade, o que acontece comigo quando eu durmo, os tipos de sonhos que eu tenho, os meus comportamentos diante das pessoas, dos lugares, os tipos de estudos que eu estou sendo direcionada, entendem?
Então, tudo isso aí é um caminho de autoconhecimento que a gente precisa ter até para ajudar outras pessoas. Porque, por exemplo, se você não se conhece, você não vai poder identificar o outro. Ou então você vai ficar sempre medindo o outro pela sua ótica. Se você se conhece muito, você não vai enxergar tanto o outro, você no outro. Você vai ver as diferenças que tem, vai conseguir colocar numa balança, né? Uma das primeiras coisas de todo terapeuta, na hora que a gente começa a entrar no caminho de, por exemplo, eu quero ser um professor de yoga, sou um estudante de yoga, em algum momento você vai ajudar alguém através da palavra, nem que seja da palavra. Isso é uma forma de terapia. Então, de antemão, a gente já se chama de terapeuta. Geralmente, Rai, a dor da pessoa que vem para você é a sua. Você compartilha aquela dor, geralmente, com a pessoa que está vindo até você. Vem com coisas que está acontecendo, às vezes, na sua vida. Sim, para fazer você espelhar, enxergar e a te ajudar a resolver. Mas eu também tenho uma outra crença, Lúcia, que, por exemplo, eu digo que quando acontece isso, são coisas mais, por exemplo, individuais, não é um grupo, são pessoas isoladas. Mas quando as pessoas, por exemplo, é uma pessoa que guia grupos, eu acho que já é um pouco diferente. Essa pessoa ela tem que ser mais neutra possível, porque ela não vai poder se identificar com 50 pessoas, senão ela surta, Sim. entendeu? Aí eu acho que já é uma coisa bem do karma, e a gente também vai falar sobre karma nessa aula. Nessas aulas, né? Eu vou passar aqui antes de passar para o próximo, deixa eu ver qual é. Sim. Eu vou fazer. Vocês querem fazer algumas perguntas sobre o que a gente viu até agora? Sobre essa questão da criação, Rai, eu achei Sim. interessante que assim não tem a criação não distingue o macho e o fêmea, né? Como a criação bíblica, né? Que cria o homem e depois cria a mulher, né? Os Não. órgãos vão surgem as coisas sutis e as coisas densas, mas não fala numa criatura, né? Um sexo. Não fala da multiplicação dessa criatura. Sim. Essa visão aqui é a visão do Sankhya. E aí, é porque eu não estou querendo entrar nas mônadas, porque um outro vai sair totalmente do nosso assunto de prana, né? Mas em um outro momento a gente estuda isso. Esses estudos, eles são densos. Na filosofia Sankhya, eles não têm a figura de Brahma como o absoluto. Não, é no Vedanta. Então, para o Sankhya, tudo surgiu a partir de quê? Das mônadas. Sim. Então, as mônadas seriam... É complexo. O ser do Sankhya, o Deus, sei lá. Mas foi isso que eu expliquei normalmente. Eles não têm um Deus, eles não dizem que tem uma divindade, mas também não dizem que não tem. Entendeu? Mas a mônada, para ele, é o Criador. Se tudo partiu da mônada, o que mas eles não, mas é isso. A partir de tudo, apesar de tudo partir da mônada, a mônada não é um Deus criador superior e sim igual. É aí que está a diferença. Quando você dá um nome, coloca uma deidade, é como se você estivesse dizendo que aquilo é maior que você. Então, o Vedanta tem muito essa visão. O grande Deus Brahman não é igual a mim, é superior a mim. Na maioria das religiões, né, que tem essas visões. Algumas não, tá? Mas a maioria. Deixa eu só concluir aqui. Na questão das mônadas, eles não dizem que não tem, eles não falam sobre uma divindade, e sim que você é parte do todo. E, na essência, eu acho que isso é o mais importante, porque se você for observar todas as outras culturas, mesmo dando nomes de divindades, no final das contas, elas querem dizer a mesma coisa. Todos somos parte do todo, né? Eu acho que de acordo com o que cada um se coloca, o maior ou menor, né? E aí, o que eu ia falar, colando com o que Mary falou, com o que Dora falou, a filosofia Tantra, o Tantra, é uma filosofia que não está inclusa entre os 6 darshanas, mas é uma filosofia da Índia também.
O Tantra, ele tem um pouco do Sankhya, porém ele já tem essa divisão do feminino e masculino, Mary. O Sankhya é uma segunda linha que o Tantra é uma segunda linha que eu sigo, mas não cabe falar do Tantra aqui, senão o negócio vai embolar de vez. É um outro estudo. Então, no Tantra, quando tem essa divisão da Prakti, da matéria, a Prakti se divide em Shiva e Shakti, que seria o masculino e o feminino. Viu no chat aqui que eu poderia substituir a palavra Brahma por energia. Sim, mas repare, a grande questão aqui é que desde o início, o que a gente está falando? A gente está estudando uma outra cultura. Então, não sou eu que vou dizer o que é que eles poderiam me colocar ou não. Para mim ficou claro, tá? Que vocês queiram entender como mono dá uma energia que a tudo permeia, como diz Wagner Borges, ele fala assim, o todo que a tudo permeia, e eu acho fantástica essa colocação, e nós somos todos parte do todo, e para mim isso está suficiente. Colocar as nomenclaturas, aí fica por conta de cada um. Então, por exemplo, eu gosto muito da linha do Tantra também, que acredita Shiva e Shakti como a criação. Mas o que eu chamo bem a atenção de vocês para aqui é entender o princípio. Por que a gente está estudando os tattvas e de onde saiu? Acreditar já é outra história. Entende? Aí vocês podem escolher um outro sistema de tattva, por exemplo, pode escolher estudar o Tantra, pode escolher estudar o Vedanta, e tudo bem. Gente, vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Vou entender que não, tá? Bom, vamos lá. Vamos avançar. De acordo com Shiva, os tattvas são um tipo de movimento, impulso central que mantém a matéria em certo estado vibratório e ainda com uma forma distinta de vibração. Aí eu dei esse primeiro exemplo, né? Que eu sou igual a uma mesa, aí alguém pode dizer, não, isso não é, eu não sou igual a uma mesa. Se tudo é feito dos 5 elementos e a mesa e eu sou, qual é a diferença entre eu e a mesa? É a vibração. A vibração e a energia, né? O nível de energia que cada um tem. Esses tattvas são entendidos também como aquilo que não se percebe pelos sentidos físicos, mas que pode ser visto como a origem ou a natureza essencial, uma forma de manifestação dos diferentes planos cósmicos, as linhas que determinam a forma do átomo. Então, quando ele se refere aqui a planos cósmicos, eles estão falando também da relação dos outros corpos. Então, repare que eu tenho 24 tattvas, que, se vocês observarem na apostila, tem uma página, acho que é a última página, se eu não me engano, a antepenúltima, que tem quem imprimiu a apostila, gente. Pode mostrar aqui na tela? Meire e Cíntia. Melry imprimiu? Não posso mostrar porque eu estou no celular. Tá, então tudo bem. Eu estou sem cópia aqui. Ah, pronto. Tem uma página, Lúcia, que tem as bolinhas explicando a cosmogonia do Sankhya. A ver se você encontra. Ah, eu tenho aqui. Basta eu tirar aqui. Peraí, que eu já acho para vocês. Dá para compartilhar aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo, gente? Estão vendo? Sim, estou vendo. Pronto. Aqui, essa página aqui, ela tem um resumo do que seria esses 24 tattvas, né? Aí vocês veem que eles, a partir da matéria, tem a construção deles, e eu tenho um Purusha aqui do lado, que seria as mônadas, o espírito, a energia que tudo permeia, né? E a prática é a construção da matéria. Então, nós viemos de Prakti e de Purusha, e voltamos para Prakti e Purusha, né? Do mais denso para o mais sensível, se assim eu posso dizer. Deixa eu voltar para o outro. Achou, Lúcia, a página? É a antepenúltima, é antes dos gunas. Ou dos sólidos platônicos. É a antepenúltima, Cláudia? Não, antes dos sólidos platônicos. Antes de começar a falar em prana. De prana, né? Miri, estou sem nada aqui para esse negócio aqui de ficar olhando pelo e computador. depois dos sólidos de Platão.
Obrigada. Qual a página? Não tá tem página, numerado. não. É antes Não do tá último numerado. capítulo. É porque Ainda, eu né? numerei a minha por baixo. É a última página do item 1. O item 2 é prana. Bom, vamos lá. A condição, agora a gente já está chegando num lugar onde a gente vai entender melhor isso aqui. A condição primordial da matéria é o movimento vibratório. Então, a matéria, toda a matéria, e quando se fala em matéria, eu acho que essa explicação, para mim, faz todo sentido, porque quando ele fala em matéria, ele está dizendo que a matéria é tudo que existe, menos o espírito, menos a mônada, a energia que tudo permeia, tá? Então, assim, ele considera esse pensamento, ele considera também o pensamento como a matéria. Vocês conseguem entender isso? Que o negócio foge um pouco do nosso entendimento, porque a gente não cresceu tendo esse comportamento, esse tipo de pensamento. Se o meu pensamento é uma matéria, ou seja, aí a gente tem aquela velha frase da física quântica, né? O pensamento, ele gera, ele cria. Tem uma parte mais para frente que a gente vai entender que o pensamento, ele cria formas de pensamento que ele pode causar doenças. Então, o pensamento, o pensamento, para essa linha filosófica do Sankhya, ele é denso, ele é um tipo de matéria, tanto que ele gera doenças. Então, eu acho que esse pensamento filosófico, ele consegue explicar bem essa geração que a gente constrói, né, de doenças no nosso corpo, ou melhor, nos nossos corpos, né, que não é só no físico. O físico é o último estágio. Vocês percebem que se eu venho lá do meu pensamento, das minhas emoções, das minhas perturbações mentais, o último estágio que eu chego são os 5 tattvas, ou seja, o denso do denso, que é o corpo físico. E assim tudo que existe se move, tudo que se move vibra. O éter é apenas o efeito, por trás dele há uma força mais sutil. O prana é a força modeladora do universo. O prana é a vida do éter. Então, a gente tem lá todos esses elementos, e tudo isso é constituído de tipos de prana, né? E aí, o prana que a gente tem mais densificado e mais próximo a nós seria o prana, que a gente vai ver mais na frente, material, que é o que a gente chama de oxigênio, né, que a gente respira, e o prana mais sutil, que é a bioenergia. Sem prana, não pode haver nada vivo na natureza. Então, a gente tem aqui, esquece as mônadas um pouquinho, tá? Mas a gente tem aqui, constituindo a prate, o prana, a caixa, o éter e os tattvas. Para todas as coisas do mundo, o invisível é o que produz o visível. Então, aquilo que a gente não vê é o que produz o que é mais denso. E aí a gente vai entrando aqui cada vez mais no assunto que eu realmente quero abordar, que seria os tattvas, os 5 elementos. Porque quando a gente vai pelo menos eu ouvia falar de tattvas, né? Não posso dizer que todo mundo. Eu sempre imaginava que era sempre relacionado aos elementos, e não é. Os tattvas é tudo. São os pensamentos, são as emoções, são os comportamentos, são os humores, como os 3 gunas, ele é tudo isso. Porém, a gente tem os mahabhutas, ou bhutamatras, ou tamatras, né? Que tudo isso tem basicamente a mesma essência. E é neles em que a gente se apega para causar as primeiras curas. Porque se o corpo da gente ele começou a adoecer, ou perder energia, ou perder vitalidade, enfim, a partir do sutil, a gente, no primeiro momento, não tem condição de alcançar direto o sutil. Imagine aí, vou desenhar aqui. Imagine que eu pulei me joguei no mar, depois rolei na areia, depois pulei no esgoto, depois corri no asfalto, depois, não sei, passei por um galinheiro e me enchi de pena. Em que situação vou estar? Vocês gostaram do exemplo? Deplorável. Então, imagine eu nessa situação, como é que eu vou conseguir alcançar a minha pele, saber que cor, qual é a minha pele, que cor? Não dá nem para enxergar.
de tão suja que vai estar. Então, para enxergar a cor da minha pele, que seria o que eu estou descrevendo como sutil, eu tenho que me limpar dessa sujeira toda que eu fui acumulando. Então, o que seria toda essa sujeira? As doenças, as dores que eu sinto, os meus comportamentos, tudo isso é essa sujeira. A minha pele, que eu vou ver por baixo da sujeira, seria eu perceber e sentir a minha essência mais sutil. E quando eu me limpo, é que eu começo a perceber a minha real essência. Oh, eu pensava que eu era, sei lá, cor de lodo, né? Cor de sujeira, cor de areia, cor de não sei o quê, verde. Verde musgo. Não, mas eu sou morena, sei lá, eu sou Seria amarelada. sentimentos, palavras e ações, né? Exatamente, tudo Seria isso tá. sentimentos, palavras e ações. Uhum. Aí, resultado. Então, eu só consigo perceber essas questões mais sutis, esses tátuvas mais sutis, se eu limpar o denso. Eu não tenho como dar um pulo, saltar, pular etapas. E lá para o sutil, se eu não consigo perceber nem entender o sutil. Para eu entender e perceber o sutil, eu tenho que começar no denso. Por isso que o yoga tem todo um sistema que confunde a gente. O yoga, ele diz assim, vamos fazer pranayamas, se você for olhar o yoga de Patanjali, vamos fazer pranayamas e asanas, e depois a gente faz o resto. A gente vê a sutilidade. Por quê? Porque ele diz, pranayama são as limpezas, né? Os asanas também causam limpezas e equilíbrio nos chakras, etc. Depois que eu tiro toda essa sujeira que foi acumulada, é que eu consigo me densificar ou me sutilizar. Então, depois que você faz todas aquelas atividades mais, né, vigorosas, que são os asanas e os pranayamas, e que é você, o que é que a gente faz no final da aula de yoga? A gente deita e fica estátua. Para quê? Para que eu possa sentir a sutilidade do meu corpo energético. Eu possa sentir o meu aspecto mais sutil. E para eu sentir, eu tenho que estar leve, livre de todos esses acúmulos que eu venho trazendo ao longo do tempo. Uma aula ou uma prática curativa, uma prática energética é apenas um paliativo. Então, isso não pode ser feito em uma aula, tem que ser feito todos os dias, em todos os momentos, 24 horas do meu dia, através de autoestudo, ou seja, autoobservação dos pensamentos, das ações e da fala também, através do autoestudo, sim, de ficar aqui fazendo o que vocês estão fazendo, estudando coisas desse tipo para se entender, tentar entender o que você é de fato, né? Então, tudo isso aí vai mudando e elevando a sua vibração. É através disso que a gente evolui. E para que passar por tanta situação desagradável para depois ter que limpar tudo? Por quê? Simplesmente porque o Purusha cismou que quer aprender. Quis reencarnar, que diz assim, não, quero saber o que é que esse povo pensa e vive lá na Terra. O que é que eles estão experimentando lá? Eu quero dar uma passeada por lá. Eu acho que o meu Purusha pensa assim, ele deve fazer maldição da minha cara. É sério. É só para a gente descontrair um pouquinho, mas de fato é isso. A gente tem as experiências em cada corpo, aí quando chegar em corpo, vocês vão perceber que em cada corpo eu tenho experiências, e essas experiências, ou fáceis ou difíceis, elas vão ser levadas até a nossa real essência. E diz que o todo aprende através da unidade. Então, eu aprendo, Lúcia aprende, Kátia aprende, levou para o todo. E automaticamente diz que essa energia que a tudo permeia aprende através de todos nós. E no final das contas, se eu sou parte dessa mônada, você é, todo mundo é, aquela frase que a gente ouve muito por aí, que diz assim, somos todos uns, fez sentido agora? Somos todos um. Saímos todos do mesmo lugar. Só que fomos fazendo em vibrações diferentes, né? Descendo com aprendizados diferentes, em momentos diferentes, com energias e encarnações diferentes. E aí nós encarnamos diferentes em termos de experiências diferentes também. Bom, voltando aqui para os elementos mais densos, que é o lugar onde a gente vai chegar para começar a trabalhar os pranas, né? A gente tem aqui os Bhutamatras, ou Tamatras, ou Mahabhutas, como vocês quiserem colocar, que são 5 elementos, e a localização do corpo físico em cada um, ou seja, a gente tem correspondentes no nosso corpo físico para esses elementos. E é bem interessante que a gente percebe que aqui tem correspondência também com os chakras, né? E com as partes mais sensíveis
das nossas percepções. Então, por exemplo, eu senti cheiros, o odor, né? O odor, ele está diretamente ligado ao meu corpo físico, né? Aqui não tem corpo, mas é corpo físico, que está diretamente ligada ao chakra básico, que automaticamente eu tenho uma ligação de aterramento com o elemento terra. A minha ligação do corpo físico com o elemento terra seriam os pés e os joelhos. E aí, agora deve fazer sentido para vocês quando a gente fala assim, quando eu estou muito sem energia, muito fora do ar, eu colocar as mãos e os pés, ou só os pés, na terra. Para quê? Para se energizar da energia telúrica, da energia que a terra libera. A terra, literalmente, né? A terra que a gente pisa. Para que a gente entre em contato direto com esse elemento que está dentro do nosso corpo e o nosso prana seja reenergizado. E a gente tem um outro meio de ligação também, que é os táttvas. Esses táttvas, na verdade, não são táttvas, né? São yantras, seria a palavra melhor. Yantra, em sânscrito, quer dizer símbolos. Os símbolos para cada elemento, ou seja, através da observação desses símbolos, eu ativo esses elementos no meu corpo. Então, quando eu quero entrar em contato com o elemento terra, e não quiser ir para a terra, ou quiser fazer esse contato através da meditação, eu uso o yantra do quadrado amarelo. Quem descobriu isso, quem inventou isso, quem trouxe isso? Lá no início da aula, os rishis do passado, da Índia, que através de meditações de contato com esse akáshico, com esse sistema akáshico e com as mônadas, eles trouxeram esse conhecimento para nós. E aí a gente tem um outro elemento, que é o Agni, o fogo, né, que está ligado aqui do sexo ao coração, ou seja, da região genital a cardíaco. A gente tem uma ligação com o chakra Manipura, e ele é ligado à forma e ao calor. Então, tudo que esquenta em nosso corpo, tudo que dá forma, tanto de construção, e é interessante eu fazer um link aqui, que o elemento fogo, ele também é um elemento da criatividade. Então, se eu sou uma pessoa que dependo e vivo de criatividade, não tiver criatividade, nem ideias, nem energia para fazer nada, significa que eu estou sem esse elemento dentro do meu corpo. Como é que eu vou ativar esse elemento dentro do meu corpo físico e energético? Eu posso fazer a visualização do triângulo vermelho, né? Para quem é praticante de Reiki ou curas energéticas, pode fazer em posição de mãos nesses chakras ou nessas regiões do corpo. E pode também fazer visualizações do elemento fogo. Né? A gente, dentro do yoga, a gente tem a visualização da vela, da fogueira, né? Dentro do yoga, não, que é um conhecimento a nível de mundo. O elemento ar, o elemento mais sutil seria o vayu, do coração ao espaço entre as sobrancelhas. Então, a gente tem aqui do chakra cardíaco ao chakra frontal também, né? Mas ele tem uma ligação direta com o chakra cardíaco. O símbolo é um círculo azul e o elemento sutil, né, desse Bhutamatra seria o tato. O outro seria o apas, ou água, do joelho às regiões genitais. A gente tem como yantra a meia-lua prateada, ligação com o chakra sexual, o Svadhisthana Chakra, e o elemento, ou seja, o elemento em relação à experiência que eu vou ter com esse elemento aqui na Terra é o sabor. Eu senti os sabores. A gente tem o último, que é o akasha, ou éter. Na parte superior do cérebro fica esse elemento, né? Eu posso dizer até que na região toda a cabeça ele funciona. Ele tem como símbolo um formato de ovo, um ovoide preto. Tem algumas literaturas que falam sobre azul marinho também, vocês vão encontrar. A gente tem um chakra ligado a ele, o Sahasrara, que é o chakra da coroa, e o Adhyana, que é o chakra frontal. E o Tattva, o Tattva Uttamatra relacionado a ele é o som. Ou seja, vocês conseguem entender, perceber que eu tenho uma ligação.
melhor perguntar, né? Eu tenho uma ligação com todos os meus outros corpos através desses táttvas, desses elementos todos que eu citei aqui? Sim ou não? Gente, é para responder, viu? Sim, Sim. Eu fiquei constrangida agora. Mentira, eu não Eu fico tô nada. com áudio por causa dos cachorros aqui, aí tá difícil. Sim, provar. Certo. Então, aqui, ó, por exemplo, como é que eu poderia me ligar, ou melhor, a que corpo, outros corpos, eu sei que a maioria de vocês aqui tem uma ideia de que a gente tem outros corpos, né? Então, a grosso modo, eu já digo que é o corpo físico, o corpo prânico, mental, emocional, certo? E aí a gente tem o quinto, que é o corpo do conhecimento. Eu tenho, através desses 5 corpos, eu tenho elementos que me ligam a esses 5 corpos. Então, quanto mais sutil vai ser esses elementos, mais a minha percepção vai ser aumentada. Um exemplo, se eu faço uma ligação direta com esses elementos aqui, com os butamatras, a ligação direta seria o quê? Ah, você quer ativar o elemento água no seu corpo? Toma um banho de mar, ou toma um banho, ou vai para a praia, ou vai para a piscina. É possível. Mas é bem denso isso, é bem paliativo. É bem que só resolve naquela hora. Entendem? Quanto mais denso o elemento que eu vou usar, menos vai ser a usabilidade dele. Mas nem por isso vai deixar de ser usado. Eu posso fazer tudo. Eu posso tomar um banho de mar, eu posso fazer uma meditação, eu posso fazer uma visualização, eu posso ouvir um som ou atingir alguma região que vai fazer com que os meus sentidos sejam ativados. Entendem? Então, eu posso usar todos esses elementos com um único propósito, que é de limpar os elementos sutis. E o nome disso é Bhuta Shuddhi. É uma expressão que a gente usa no yoga para a limpeza dos elementos no corpo. E ele pode ser feito de várias formas. As nossas aulas práticas vão tá sendo feitas em cima desses Bhuta Shuddhis. Então, a gente vai ter práticas de asanas, práticas de meditação e práticas de pranayamas em cima da limpeza desses elementos. Não só deles, de outras coisinhas também, que a gente vai ter mais para frente. Outro exemplo que eu ia dar. Olhem como isso é sutil. Como é que vocês acham que a gente vai conseguir perceber os chakras? como que é? Aham. Como vocês vão perceber os chakras? Como perceber? Você percebeu o seu mesmo, não do outro. Bom, eu vou fazer outra pergunta. Como vocês acham que vão perceber... deixa eu ver aqui. O elemento fogo no corpo. Pelo calor, né? Isso Calor em uma aí, parte perfeito. específica. Oi? Você pode sentir o calor em uma parte específica do corpo ou no corpo todo. Perfeito. Mas você percebe que esse calor ele já é mais denso? É uma coisa mais física. Ela, por exemplo, uma gastrite é um calor no corpo. Isso. Aquele calorzão que a gente sente às vezes, né, quando está muito quente, é um calor, é físico, você soa, o seu corpo está demonstrando que está quente. Mas sentir o chakra em relação a isso já é uma coisa muito mais sutil, eu tenho que estar treinada para perceber isso. Seria pela cor, por exemplo, né? O chakra, você podia ver uma coloração, né? Sim, perfeito. Eu posso ver a coloração, mas ainda assim, Melry, eu tenho que estar com a minha sutileza energética mental trabalhada. É fácil a gente perceber, né, as coisas mais físicas. Por exemplo, sentir o calor. Eu posso sentir, por exemplo, vontade de fazer xixi. Isso é sentir o elemento água no corpo. Eu posso me ver inchada, com retenção líquida. É sentir o elemento. Eu posso me sentir enrijecida. Aí hoje eu acordei travada, eu tô toda dura. Excesso de elemento terra no fogo. Eu posso me sentir aérea, sem conseguir me concentrar. Excesso de elemento ar no corpo. Então, quando a gente vai percebendo
eu sempre gosto de fazer uma pergunta assim para os alunos. Como vocês estão hoje? Estão se sentindo como? Ah, eu estou meio desligada. Significa que você está com excesso do elemento ar naquele dia, naquela hora. O que é que eu faço para melhorar? Eu posso fazer uma respiração do fogo, por exemplo. Vai ativar meu elemento fogo e vai combinar com o elemento ar e vai me trazer para o agora. Eu posso botar o pé na terra. Eu posso entrar na água. Eu posso trocar um elemento, ativar um outro elemento para sair daquela inércia. Porque eu ficar o tempo todo em um único elemento, ele vai me adoecer. Eu preciso ter equilíbrio entre todos os elementos. E isso que eu estou falando agora, reparem que combina com aquele início lá que a gente viu, da construção, que está sempre falando do quê? Do equilíbrio. Dos desequilíbrios que aparecem no nosso corpo, para que a gente vá em busca do equilíbrio. Essa busca do equilíbrio é o que traz o autoconhecimento. A partir do momento, mas para eu conseguir me autoconhecer, eu tenho que me ver agora, me entender como é que eu estou agora. Se eu não perceber como eu estou agora, eu não vou conseguir evoluir, sair daquela inércia. Ou então vou começar a ter vários probleminhas até enxergar que eu estou com um problema mais sério. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, esse estudo, ele está baseado no autoconhecimento. Eu começar a me perceber. Então, vocês têm aí uma tabela que já está dizendo por ela só que tem vários elementos que vocês podem levar para o seu autoconhecimento. Vou dar um exercício para vocês, tá? Ô, Rai, eu gosto de me perceber assim, quando estou agoniada, aí eu faço uma autoaplicação de reiki, Sim, e aí depois que a sensação muda, é que eu vou perceber onde é que eu estava, entendeu? Mais sim. precisando, onde é que estava mais é, Desequilibrado, desenergizado. equilibrado, É porque a autoaplicação do reiki, quando você faz essa aplicação inicial, sabe o exemplo que eu dei? alinhado, onde é que estava, você entendeu? Sim, Mas pegando, eu só consigo perceber depois que acalma a energia, entendeu? sim, mas sabe por quê? Lembra o exemplo que eu dei da sujeira, que eu fiz um cariarte, fui para a lama, fui para o mar, fui para a areia, pronto. No momento da agonia, você estava desse jeito. Então, na hora que você faz a primeira aplicação, você consegue limpar um pouco dessa sujeira para conseguir achar o lugar que está ali precisando de um pouco mais de proteção, de energia ou de equilíbrio. Entende? Então, as Sim. práticas do yoga, as práticas de cura energética, isso entra reiki, entra todas as práticas, até passe mesmo, passe de centro que o pessoal faz, o passe magnético, né? Tira Sim. esse excesso. Então, sair do excesso faz com que eu me perceba. Só que também esse trabalho de meditação, esse trabalho de forçar a mente a perceber, a se sensibilizar, faz com que você não precise ficar nesses altos e baixos, você fique num equilíbrio. O que é alto e baixo? Agora que eu estou aqui estudando, eu estou conseguindo. Amanhã eu já esqueci tudo. Não é esquecer literalmente do assunto, não. É o corpo e esquecer de como sentir. E isso acontece, gente. Uhum. Tanto, né? O corpo ele esquece como sentir, a nossa mente esquece como perceber. Um exercício bem legal que vocês podem fazer aqui é a gente tem aqui, ó, desse lado aqui, das essências dos elementos sutis, a gente tem o odor, que é sentir o cheiro, né? Quem gosta de óleo essencial, pode, o perfume que não dá alergia, viu, gente? Pelo amor de Deus, creme, qualquer coisa que tenha um cheirinho que vocês gostem. Comecem a treinar o olfato de vocês, trocando. Sente um cheiro de olho fechado. Então, você coloca aquilo no nariz e sente o cheiro. E vai refinando esse cheiro. O que mais tem por trás daquele cheiro? Isso é um treino de percepção. Você pega o outro, sente, pega o outro e sente. O que é que você pode fazer com forma e calor? Fechar o olho e começar a observar o seu corpo. Pode parar em qualquer momento, ficar quietinho, que você vai perceber que tem uma parte do corpo que está mais quente. Nunca vai ser a mesma parte, em vários momentos vai ser partes diferentes do corpo. Mas você só percebe isso se você zerar. No yoga a gente fala que gente, eu esqueci o termo agora.
Eu falo isso todo dia na aula. Estado de Pratyahara. Você riu, né, Melry? Porque eu vivo falando isso e esqueço. O estado de Pratyahara, eu abstraio os sentidos. Eu não penso em mais nada. Tipo, claro que vai vir pensamentos, mas qual é o meu foco? É sentir o calor. Então, eu vou aqui, ó, respirar, desacelerar a respiração e buscar a minha fonte de calor no corpo. Certo? Esse é um exercício. É percepção, né? Dessa forma aqui mais sutil, da sensibilidade do corpo de vocês. O tato. O tato é engraçado que você pode fazer, né? Ou pode pedir para alguma outra pessoa fazer. O tato, ele é muito perceptível quando você tem muito vento, que você está exposto ao vento, então você sente o vento passando pela pele. Quando você toma massagem, ou quando você se toca. Você se tocar de maneira diferente. Por exemplo, vocês estão me vendo, gente? Que às vezes eu saio e eu não percebo, tá? Você coloca a sua mão, fecha o olho e começa a se tocar assim, ó. Por exemplo, se você pega assim, muda devagar. Vai pousando a mão delicadamente assim, ó. E vai observando como você se sente quando faz isso. Se toca, ó. Devagarzinho. Gente, é sério, alguém aqui já fez isso? Eu já. Em relação a cheiro, a toque. Já. Eu sei que a maioria já deve ter feito, sabe com o quê? Com sabor. Como a gente gosta de comer, e mesmo que não goste tanto, tem sempre uma comida que todo mundo gosta mais. Então, dizem que o primeiro contato do paladar é com o olfato. Então, você sente o cheiro e depois o sabor. Só que a gente tem pressa para tudo, né? Faz tudo com pressa. A gente não sente o cheiro e depois come. Então, a outra experiência é vocês pegarem 3 frutas, ou uma fruta e outras comidas, sentir o cheiro e depois comer. Sente o cheiro e depois come. Sente o cheiro e depois come. E depois eu quero que vocês me contem qual foi a experiência que vocês tiveram. E o outro, o que eu acho mais gostoso de todos, de verdade, que é o som. É você colocar uma música, de preferência que não tenha letra nenhuma, que tenha só um som. E aí, música clássica é excelente para fazer esse exercício, porque ela tem variáveis de notas e não tem letra. Então, você coloca o som, fecha o olho e só escuta. Eu vou até colocar um som no grupo para vocês usarem, se quiser, tá? Como exemplo, vou botar uns 2 sons no grupo. São sons que eu gosto de escutar. E aí, você vai fechar o olho e ficar só escutando. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Quando eu só escuto, às vezes você fala assim, fala de novo que eu não ouvi. Todo mundo já passou por isso. Por quê? Às vezes porque realmente não entendeu o que a pessoa falou, porque a pessoa não tem uma dicção tão boa, ou às vezes porque realmente não estava prestando atenção. E aí, se você buscar no seu cérebro, você entendeu cada palavra, mas não compreendeu porque você escutou, mas não ouviu. Então, esse treino do som, ele para mim é o mais interessante porque você vai escutar. Então, vocês têm esse exercício aqui, ó, para sentir o cheiro, sentir o sabor, sentir o calor, o tato e o som. Vocês vão estar ativando os 5 sentidos. Não vou dizer que esse é o primeiro exercício, porque a gente vai estar repetindo isso, essa experiência, na aula prática dessa semana, que eu vou estar liberando quarta-feira para vocês. Perguntas do exercício? Por mim, não. Gente, eu dou o curso há alguns anos, né? Já deve estar, sei lá, não sei se já chegou a 10 anos que eu dou curso. Tá por aí. E aí, já aconteceu muito de eu escutar assim, ó, você falar nos cursos de Reiki, principalmente, porque o curso de Reiki é um curso de sensibilidade. Você tem que sentir. Claro que você sente, porque você está em todo um egrégor, a lei que permite isso. Mas eu já tive alunas que falavam para mim assim, eu não sei como sentir.
eu não estou entendendo o que eu tenho que sentir ou como eu tenho que sentir. Aí eu fiz assim, só para vocês entenderem. Fecha o olho e sente a tua respiração. Aí elas falavam, eu não consigo respirar. Mas se você não respira, você morre. Então, você entende que a pessoa está sobrevivendo, mas ela só percebeu isso, olha como é interessante, ela só percebeu que ela está sobrevivendo quando você faz um exercício que exige um refinamento da sensibilidade dela. Para eu sentir, eu preciso primeiro respirar, porque quando eu respiro, é como se eu desse um reset no meu cérebro e os meus poros se abrem e eu consigo perceber tudo a mais, mas eu preciso estar sentindo a minha respiração. Por isso que é importante a gente respirar da forma mais concentrada possível. E essa é a segunda dica para o exercício da sensibilização, é vocês respirarem devagar. O Dodô já vai pedir isso, né? Eu respiro, seguro e solto. É bem interessante esse exercício do cheiro. Esse foi o último que eu aprendi. Experimentando perfume, tá? Esse do cheiro foi o último que eu aprendi experimentando perfume. E aí a gente tem mais um exercício aqui, que é o exercício de perceber como eu conheço os táttvas, né? Como é isso de conhecer os táttvas? A partir de agora, quando eu me referir a táttvas, a gente está concentrando o nosso estudo, vai concentrar o nosso estudo nos 5 elementos, tanto os mais sutis quanto os mais densos, tá? Então, toda vez que eu falar de táttvas agora, a gente vai estar falando só da última pirâmide, na última parte da pirâmide, que são os 5 elementos. Como eu percebo os táttvas? Vocês têm um exercício aí na apostila, que é um de olhar para o céu e perceber, ou seja, você entra nesse estado de aquietamento, que está descrito aí, vai ter um áudio meu falando desse exercício também, para vocês usarem. Mas esse exercício aqui é o seguinte, você vai fechar os olhos, na aula prática a gente vai fazer também ouvido, olho, nariz e boca. Então, você não vai conseguir respirar, você vai fazer uma inspiração, o ar vai ficar preso, todos os seus sentidos vai se fechar. E o que ele pede é que a primeira sensação que chegar para você, a primeira informação física que chegar para você, seja percepção emocional, mental, seja o que for, você registra e guarda. Significa dizer que a primeira sensação que chegou é o tato que está imperando na sua vida naquele momento. Por exemplo, se o que chegou para mim foi uma agonia emocional, significa que o elemento água está imperando na minha vida naquele momento, no meu dia, na minha hora, porque os táttvas, eles passam 24 horas sendo trocados, a cada 2 horas eles vão trocando. Então, tem um momento do dia que eu estou no elemento terra, em outro momento água, em outro momento fogo. Eu não estou o tempo todo em um único elemento. Eu nasci sob a influência de um desses elementos. Olha que interessante. Eu nasci sob a influência de um desses elementos. Porém, eu passo o dia todo sofrendo influência de todos eles. Eu tenho um que é o meu principal, mas passo o dia sofrendo influência de todos eles. Vocês vão perceber isso através da autoobservação. Por isso que treinar, por isso que meditar, por isso que fechar os olhos, dar esse reset na mente é importante para que vocês consigam refinar a sensibilidade de vocês e mais para frente na aula, por exemplo, de percepção de aura, vocês conseguirem perceber, tá? Uma outra prática que vocês podem estar fazendo é forçar uma visualização. Por exemplo, visualizar um triângulo amarelo e focar a visibilidade no triângulo amarelo, como a gente fez na prática dos 5 elementos. Vocês lembram dessa prática, né? Quase todo mundo aqui estava nessas aulas que a gente fez. Aquelas meditações das práticas que eu vou estar fazendo com vocês nas práticas gravadas também, é especificamente treinar a mente a se focar em um elemento. Por exemplo, se você tiver... É um exemplo, tá, gente? Com muita azia.
azia é excesso de elemento fogo na região do abdômen. Eu posso beber água, é um acesso rápido, né, ao elemento água, mas eu posso também fazer uma visualização do elemento água, do símbolo do elemento água, e segurar a minha mente naquela visualização, assim como ativar o mudra do elemento água. Nesse caso, vai ser o Apas Mudra ou o Jala Mudra, que é o mudra do elemento água. Eles não estão relacionados ao dedo da água, ao dedo da terra, não. Mas é a combinação dos dedos que ativa o elemento. Entendeu, Cíntia? Eu acho que você me fez essa pergunta em algum momento, eu não lembro quando foi. Você falou assim, Rai, mas esse mudra que é do elemento, não sei qual foi, mas os dedos não são os dedos do elemento. Lembra disso? Você me perguntou? Cíntia dormiu, viu, gente? Sim. É porque eu não estou te vendo, tá? Ah, tá. Eu estou aqui Entendeu? só Então, com o dedinho para cima. a combinação dos dedos é que ativa o elemento. Entendeu? Pronto. Outra prática de visualização, que é o Yantra Dhyana, né? Vocês percebem que aqui nessa tabela, e tem uma curiosidade bem interessante sobre essa prática aqui. Isso, para quem estuda esoterismo, não vai esquecer disso que eu vou falar. Lá por volta de 1800 e pouquinho, que eu não lembro a data exata agora, ocultistas da Europa começaram na verdade, surgiu eu posso dizer que uma das primeiras pessoas a falarem disso no Ocidente, e aí a Europa é considerada como Ocidente próximo, né? Foi Helena Blavatsky. E ela trouxe para o Ocidente esse conhecimento sobre chakras, sobre energia sutil, sobre aura, né? Só que ela trouxe com a visão dela e escreveu lá os livros da forma que ela entendeu e que não estão errados. Inclusive, tem até mais informações sobre isso. Nos livros dela, tem todas as informações da melhor forma que eu já vi até hoje, escrito sobre mônadas. Então, eu não aconselho vocês a estudarem os livros dela agora, porque são 8 livros e grandes, e a leitura é densa. Mas vale a pena estudar. Então, ela trouxe esse conhecimento para o Ocidente. E depois dela, algumas seitas esotéricas, seitas magísticas, começaram a usar esse conhecimento que ela trouxe, né, para ritualísticas. Então, a gente tem aí as seitas como a Rosa Cruz, deixa eu tentar lembrar outro, e uma de Diane Fortune, agora que eu não estou lembrada. Então, essa Maçonaria. Maçonaria, Rosa Cruz, tem uma outra aqui que eu estou tentando lembrar, eu vou lembrar até o final da aula. Então, essas seitas, elas pegaram esse conhecimento, advindo tanto da teosofia quanto dos primeiros escritos sobre chakras e prana e os próprios tattvas, e começaram a usar nas suas fórmulas magísticas. Então, em todas essas seitas, vai ser comum vocês perceberem o uso das meditações do yoga, da visualização dos yantras, dessas tabelas aqui, ó, dos elementos, porque eles são tidos como portais de transmutação mental. Então, esses exercícios no yoga, eles são passados para você visualizar um elemento dentro do outro e você ir crescendo mentalmente. Então, por exemplo, se eu estou aqui, a minha proposta é visualizar só um triângulo vermelho, vocês entendem uma briga mental que eu vou ter para não pensar em mais nada só no triângulo? Então, através dessa mentalização, você ganha um poder de concentração e de concentração da vontade. E é a partir daí que eles fazem as práticas magísticas dele, que é treinar a vontade de realização. Então, se eles conseguem se concentrar na construção dos elementos, eles dizem que, através disso, eles constroem também coisas no mundo material. Então, eles conseguem plasmar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem tosco, tá? O cara quer um carro, né?
Aí ele começa a construir mentalmente o carro. Primeiro ele constrói os elementos, todos os elementos, e depois começa a construir o carro na mente dele, para que isso seja plasmado no presente, no aqui e agora. Como esse carro vai chegar para ele? O universo vai trazer de alguma forma. E aí a gente tem relatos que essa galera da maçonaria, da Rosa Cruz e dessas práticas todas magísticas conseguem ficar ricos, inclusive, né? Com práticas não só essas, mas outras práticas também. É uma informação bem interessante, porque quem gosta de ler e de estudar vai se deparar em algum momento com várias práticas dessas que eu estou falando aqui, que a gente faz no yoga, em livros de Rosa Cruz, maçonaria, de magia cabalística, de magia de todo tipo que vocês imaginarem. Tanto os mais antigos quanto os mais recentes utilizam dessas técnicas para ganhar poder mental de construção. Alguém já sabia disso aqui? Ou foi novidade ou não foi? Já li algo parecido. Foi? Eu já sabia algumas coisas, Rai, porque meu pai é maçom. Sim. Aí ele falava muito sobre essas coisas, mas ele morreu já tem um tempo. E aí eu não estava nem me lembrando nunca mais disso. Agora você falou, eu comecei a me lembrar. Pois é bem interessante, porque assim, É. por isso que eu falo que esse estudo, gente, eu sei que é chato, chato não é, né? Complexo. Mas ele é complexo, mas na hora que a gente pega a primeira informação, é um assunto denso. Ninguém é obrigado a acreditar. É só, eu estou mostrando aqui como eles construíram esse pensamento, né? Então, eles construíram um pensamento através disso, e a partir daí, outras culturas mais recentes, inclusive, que isso é de 1800 para cá, utilizaram isso para construções magísticas. Isso é muito importante vocês guardarem isso aí. Porque se a gente der continuidade aos estudos e for estudar outras linhas, esse assunto ele vai voltar. Quando a gente for, não vai ser nesse estudo que a gente vai falar de mônadas, tá? É em outro momento, em outro que a gente vai falar disso, porque é um estudo denso. Quando a gente for estudar mônadas, a gente não vai estudar mônadas a partir do Sankhya, vai estudar mônadas a partir da filosofia, da teosofia, que é de Helena Blavatsky. É o melhor material que existe sobre mônadas. Anotem aí. Quem quiser ler, quem for ler, quem quiser estudar, melhor material que existe até hoje. Não existe nada melhor do que aquela escreveu. Enfim, deixa eu ver qual é o próximo assunto que a gente tem aqui. Rai, Oi. em que momento da prática a gente faz esse tipo de mentalizações, desses yantras, esses exercícios do cheiro, de apurar o cheiro, de apurar o som? Em que momento da prática do yoga a gente faria isso? Ou a gente não faria como uma sequência, ou a gente faria a parte? Vamos lá, foi uma boa pergunta. Vamos colocar assim. Primeiro, o yoga, no yoga a gente trabalha o autoestudo, certo? Parte dos yamas e niyamas é o autoestudo. O autoestudo não é só o autoconhecimento dos pensamentos, das emoções, não. É o autoconhecimento geral. Então, eu preciso me conhecer, perceber o que eu estou sentindo, o que eu não estou sentindo, refinar os meus, não é os elementos, a minha sensibilidade geral. Isso não é feito dentro de um momento da prática específica, é no dia a dia. Dentro da prática específica, quando é que você percebe que está com isso, que tá percebendo as coisas diferentes? Na hora do Yoga Nidra, na hora do estado de Pratyahara. Quando você começa, estou no estado de Pratyahara, você percebe tudo, né? Primeiro a gente escuta tudo, percebe tudo, e depois a gente começa a isolar. Na hora do estado de Pratyahara é onde a gente tem essas percepções. Então, um treino para você conseguir, inclusive, entrar na abstração de sentidos é sentir tudo. Eu sinto tudo e depois não sinto nada. Pronto, acho que respondi da melhor forma possível.
Na hora da abstração dos sentidos, você pode treinar essa sensibilidade. Mas isso não é só para esse momento, é para o dia todo. Você vive ritualizando todos os seus momentos. Se você come com prazer. Esse prazer não é só eu estou comendo muito porque eu estou com prazer. É sentindo o gosto, sentindo o cheiro, entendeu? É comendo devagar. O pessoal usa muito isso, falando que é o mindfulness de comida, né? Tem um nome, food, uma coisa assim. Mas isso, na verdade, é uma autopercepção que a gente deve ter com tudo. Se eu vou passar um perfume, se eu vou escolher um perfume, eu acho que ninguém aqui chega numa loja e compra o primeiro perfume que vê pela frente e leva para casa. Você escolhe algo que você goste do cheiro e que te agrade o tempo suficiente até que aquele negócio acabe. A gente escolhe coisas que nos agradam, mas em algum momento a gente esquece por que aquelas coisas nos agradaram. Por quê? Porque a gente perde esse contato conosco, da percepção. Então, por exemplo, as sensações a gente pode treinar dentro de uma prática de yoga, na hora do estado de pratyahara, e ainda dentro da parte de yoga, durante todo o nosso dia a gente pratica yoga, respirando, comendo, dormindo, andando, se exercitando. Isso tudo faz parte do yoga. As visualizações é sempre nos estados de meditação. Então, a gente tem 4 estágios de meditação. O primeiro é o estado de pratyahara e silêncio, né? O segundo é a concentração, e na concentração é onde a gente usa as visualizações. Um exemplo disso foi as aulas dos 5 elementos do yoga. Lembra? Você fez essa aula. Que no final a gente fazia a visualização do elemento, a visualização do chakra correspondente ao elemento. Pronto, esse seria. Só que para poder fazer, eu não posso, hoje eu resolvi fazer uma prática dos elementos e vou fazer aleatório. Não são coisas que você faz aleatório. O yoga é uma prática extremamente organizada. Para você ter um resultado de qualquer prática dentro do yoga, você precisa ter disciplina e uma organização. Então, você faz um cronograma. Este mês ou essa semana eu vou limpar os elementos. E aí você mexe em tudo na sua vida para limpar os elementos. Esse mês, esses 15 dias, eu vou limpar os chakras. E aí a gente vai aprender um monte de coisa que pode fazer para limpar os chakras, tanto dentro quanto fora do yoga. Que quando eu falo no yoga, todo mundo acha que tem que ser yogi para fazer. Você também pode ser um yogi sem nunca ter feito um asana. Vocês sabiam disso? Tem algumas práticas de yoga que não têm asanas. Claro que não são vinculadas ao Yoga Sutra de Patanjali, mas ainda assim é uma prática de yoga. E tudo bem. Então, a gente tem que expandir o que é yoga. Yoga é eu me juntar, né? É o que eu voltar para o todo, é me ligar, é unir. Unir o quê? Purusha e Prakriti, ou seja, a matéria e o espírito, a matéria e essa mônada. Eu me ligar de volta ao todo. Isso é yoga. Então, teoricamente, quase todas as práticas espiritualistas, elas são yoga. Eu estou falando espiritualista, não religiosa, tá, gente? Por favor. Vocês não confundirem. Se eu sento e faço uma oração e me concentro e decido que eu vou ter uma transformação interna, eu estou fazendo yoga. Assim, é uma forma de vocês começarem a mudar um pouquinho, virar um pouco a chave, né? Desmistificar e simplificar a coisa. Eu já tive pessoas que diziam assim, eu não vou fazer yoga porque eu não consigo fazer asanas. Gente, isso não é yoga. Asanas também é yoga, mas não é só asanas que é yoga. Práticas magísticas na Índia são consideradas yoga. Inclusive, tem um livro chamado Atharveda. Você já viu esse, Mary? Você que gosta de ler. O Atharveda é um livro de práticas magísticas dentro do yoga. E tem práticas que parecem muitos benzimentos que a gente tem aqui na Bahia. Tem práticas, eu tenho um Atharveda aqui, que parece muito os que a gente chama de simpatias e rituais que a gente usa aqui na Umbanda, no Candomblé. Gente, é tão parecido as práticas hindus com a prática afro-brasileira que chega a ser assustadora. E eu acho muito lindo tudo isso, sabe?
Essa coisa que, ao mesmo tempo que parece que a gente não está estudando a mesma coisa, quando você olha para trás e pega todo o seu conhecimento e olha, nossa, não é que isso aqui é igual a isso aqui, eu só preciso sair da caixinha, né? Não ficar naquela caixa achando que, olha, não, botar assim um cabresto e dizer, eu só vou olhar para isto. A gente faz um 360. Eu sempre falo assim, no curso de yoga, a primeira coisa que eu falei para as meninas foi, gente, existem os pontos de vista, cada um escolhe o que quer. Ninguém é obrigado a fazer o que eu faço. Você pode ser Vedanta, você pode ser Sankhya, você pode ser Tantra, faça o que quiser. O sistema de yoga é um só. Porém, a filosofia por trás, como você vai conduzir a sua vida, se você vai ter imagem em casa, vai acreditar em deidade, não vai, é uma situação sua. Ninguém tem nada com isso, né? E o sincretismo que a gente faz também é todo nosso. É umas misturebas que a gente faz e que a gente se entende. Está tudo certo. Mas Gente, eu acho essa mistura é que dá o tom maior, que né? dá o tempero, Melly. E você tem a visão várias e você consegue dali extrair, religar. E o mais bonito que eu acho é que no final das contas é tudo igual. Vocês querem eu fazer uma analogia rápida aqui, porque a aula já acabou, né? Eu já passei até do horário. Só para vocês darem risada comigo agora, fazendo analogia. Vamos lá. Eu quero ativar, olha o que eu vou falar. O elemento água no meu corpo. Beleza. Eu vou para o mar, chego lá no mar, Odoiá, Iemanjá, salve, rainha do mar. Gente, eu sou filha de Iemanjá, segundo o sincretismo brasileiro. E qual o problema? Se eu me voltar e fizer uma oração para Iemanjá, eu tô ou não tô me ligando à energia da água? Vocês entendem? Totalmente. A aula não é disso, mas eu só estou fazendo uma alegoria para vocês entenderem. Se eu não me engano, o deus da água no hinduísmo é Varuna. Eu não tenho certeza, acho que é Varuna. Se eu fizer uma oferenda ao deus Varuna, eu também estaria me ligando à energia da água. A diferença entre o Sankhya, o Vedanta, o Candomblé e a Umbanda é que ele não tem uma deidade para se direcionar, ele vai direto à água, à fonte. É água. Ponto. Então, assim, eu acho que é relaxar. A gente aprende, eu acho que o que a gente tem que entender são sistemas. Como cada sistema funciona e a diferença entre um e outro. Por quê? Porque tem algum ponto que as práticas elas vão ser muito diferentes. Por exemplo, para você alcançar um objetivo dentro do Sankhya, por exemplo, ele é bem matemático até. Eu vejo o Sankhya matemático. Essa coisa de você ficar aqui, eu estou mentalizando o triângulo vermelho, depois um quadrado amarelo e ficar mantendo a mente fixa naquilo é extremamente matemática na minha cabeça, sabe? É muito mais difícil fazer isso do que você vir aqui acender uma vela para Iemanjá. Mas tudo faz parte do todo, tudo faz parte. Você só vai escolher qual é a linha que você vai seguir. Desde que, por exemplo, a gente está estudando Sankhya, está estudando a linha Yoga, a gente se mantém nessa linha. Quando você acabar de estudar, que aprender as práticas dentro do Sankhya, você faz o que você quiser depois. É isso, gente. Eu acho que por hoje é só. A próxima aula, quarta-feira sai a aula prática para vocês, tá? É uma aula que já está gravada. A próxima aula a gente vai falar sobre sólidos platônicos e a ligação dele com esses 5 elementos, tá bom? E o que é que a gente vai fazer com esses sólidos? Qual é a relação que ele tem? É aula quarta agora, Rai? Não é aula assim não, Lúcia. É um link que eu vou mandar que já tem uma aula gravada para vocês fazerem. Ah, tá. É uma aula prática assim. Vocês têm aula gravada e aula presencial. Aula presencial é uma vez por mês. Eu acredito que vai ser no último sábado desse mês. Eu vou só conferir o calendário e vou mandar para vocês as datas, viu? Ah, tá bom. Beijinho para vocês, boa noite, até a próxima segunda. Boa noite, obrigada. Obrigado, Rai. Foi ótimo. Obrigada.